Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio. Conseguimos, né? Mais um episódio desse podcast aqui do Colégio Santa Catarina e hoje vamos falar sobre a mostra multidisciplinar novamente, só que a gente vai abordar de um jeito diferente. Por quê? Porque tivemos sucesso na nossa mostra, né? No nosso processo de pesquisa e hoje a gente vai conversar com os orientadores e com os alunos ganhadores de prêmios nos seus projetos de pesquisa. Mas antes de eu começar falando aqui com o pessoal, eu quero explicar para vocês que a gente vai fazer esse podcast hoje um pouquinho mais longo e ele vai ser dividido em 2 blocos, né? Então, nesse primeiro bloco aqui, eu vou conversar com as orientadoras dos grupos, né? E com a nossa coordenadora também. E depois vamos fazer um segundo bloco, então aí vamos trazer os alunos à mesa para conversar junto aqui com a gente. Eles vão contar todos os detalhes, as partes legais, as partes ruins, as emoções, vão contar tudo para a gente hoje, né? Então, eu estou aqui inicialmente com a Prof. Giele. Tudo bom, Prof. Giele? Oi, gente, tudo bom? Bom estar aqui de novo conversando sobre uma coisa que a gente gosta tanto e que nos deixa tão feliz. Então, é muito bom estar aqui outra vez. Isso aí, Prof. Giele, que dá aula de? Língua portuguesa e literatura para o ensino médio e língua portuguesa para o 9º ano. E tu orientaste qual grupo vencedor? O grupo da Antônia, da Antonella e da Júlia, que acabaram ficando com o 4º lugar na premiação da Mostra Tec Júnior. As gurias do 9º ano, né? Gurias do 9º ano. Isso aí, da turma 91. Né? Estamos também aqui com a Marla, que também está estreando hoje no podcast. Estou né? estreando. E que orientou quem, Marla? Quem é que tu orientou nessa mostra? Eu orientei meninas do 3º ano, da 310, a Júlia, a Laura e a Mariana. Professora de? Língua portuguesa. Olha aí, esse pessoal da língua portuguesa aí tá começando a fazer sucesso aqui na mostra. Também matérias de itinerário. Tem as matérias de itinerário. Tem qual matéria do itinerário? Algumas. Gestão, cooperativismo, inovações empreendedoras, várias. Uma professora multifuncional. Multifuncional. Isso aí, né? E estamos também com a nossa coordenadora, a Débora. Tudo bom, Débora? Tudo bem. Então, Débora aqui para participar com a gente da conversa, né? Isso, também muito feliz de estar aqui de novo, né? Para a gente tá falando um pouquinho dos frutos que a gente está colhendo, né? E falar um pouquinho das ideias para o ano que vem. Legal. Show. Acho que é legal a gente dar uma situada assim, no pessoal o que foi a mostra, né? O que é a mostra. Embora a gente já tenha falado um pouquinho no primeiro episódio. Então, quem não assistiu o primeiro episódio desse podcast aqui, dá uma olhada lá no YouTube, no Instagram, no Colégio Santa NH. E lá vocês vão ter cortes e vão ter o episódio completo também, né? Mas eu gostaria de começar falando que a Mostra Multidisciplinar é um evento dentro do Santa, né? Que começou há bastante tempo, né? A gente está na 13ª edição. 13ª edição, lembrando que nós tivemos aquele período sem, né? Que foi do período da pandemia. Então, 21 e 22 nós não tivemos mostra multidisciplinar. E desde que a mostra ela foi criada, né? Muitos processos foram sendo modernizados cada vez mais, né? Foram sendo melhorados ao longo dos anos e agora a gente começa a colher esses resultados, né? E porque a gente começa a ter um suporte interessante aí para os alunos, né, Giele? Pois é. Ao longo desses anos, nós passamos por várias transformações, adequações, ajustes, para justamente poder fazer um aprimoramento, né? Para que atendesse aos alunos e também atendesse aos professores, no sentido de padronizar, criar uma organização, toda uma estrutura que funcionasse e rendesse frutos de uma forma mais objetiva, mais coerente, mais estruturada realmente. Então, é um processo que vem ao longo desses anos crescendo muito, trazendo excelentes resultados. A gente pode dizer já, né, antecipadamente que nesses últimos... no pós-pandemia, nós tivemos já todos os anos premiações
numa das feiras mais importantes que tem aqui na região, né, que é a Mostra Tec. Então, a gente conseguiu, basicamente em todos os anos, prêmios. Então, acredito que estamos num caminho muito bom dentro dessa situação toda. Sim. E, além disso, há pouco tempo também foi criada a disciplina de iniciação científica. Exato. Né? Que veio para dar suporte durante as aulas para os alunos, porque até um certo ponto da mostra nós tínhamos alguns encontros, né, em meio às disciplinas, mas não tinha nenhuma disciplina específica para pesquisa, né? Então agora foi criada essa disciplina e a gente já tem ela aí há 2 anos, né? E ela já está trazendo resultados também. Exato, ela tem rendido muitos frutos. Nós percebemos ao longo desses anos todos que havia uma necessidade de uma disciplina em específico que traduzisse e auxiliasse aos alunos sobre como organizar de forma efetiva todo o processo, toda a construção de uma pesquisa, de um relatório. Então, houve essa percepção e a escola comprou a ideia de que havia necessidade realmente de uma disciplina direcionada, que não tira o papel dos outros professores, de tudo que acontece, mas que ela agrega e vai preparando esses estudantes desde a educação infantil, começando dentro de uma organização que vai de acordo com o nível também, para que haja um crescimento constante, para que esses alunos, no final das contas, chegando lá no 9º ano, lá no ensino médio, apresentem uma autonomia muito grande sobre o que fazer, como fazer. Estão os professores orientadores à disposição, a escola, a instituição, mas o aluno tendo a própria compreensão do que ele está desenvolvendo, de como ele deve fazer, já tendo toda uma base, faz uma diferença profunda e agrega muito para a própria vida. Então, a disciplina de iniciação científica, ela, nesses últimos 2 anos, ela tem trazido excelentes resultados. E só está... a única opção que a gente pode dizer é que está agregando, crescendo e produzindo uma possibilidade maior ainda de conhecimento e de desenvolvimento da cadeia de pesquisa, né? De como a pesquisa se desenvolve, como ela realmente acontece, qual é o papel da pesquisa, o que essa pesquisa vai trazer para a vida futura. Porque, na realidade, como a gente já comentou também um pouquinho no outro episódio, a pesquisa ela não é só para quem está trabalhando efetivamente dentro da academia ou das instituições escolares. A pesquisa a gente realiza todo instante, todo dia, resolvendo os nossos problemas pessoais, as coisas que acontecem nas nossas vidas. Então, alguém que tenha a compreensão de como fazer isso se transforma em um ser humano mais seguro, mais capaz, exato, né, de conseguir resolver as próprias problemáticas. Eu percebo até... Não estou querendo me gabar nem nada, mas eu sou professor de iniciação científica, mas eu percebo que a gente, com essa construção, a gente está meio que criando uma cultura dentro da nossa escola, né? Os alunos, eles já percebem assim que, ano que vem eu já vou pensar numa outra ideia, né? Daqui a pouco até tem alunos que pensaram numa ideia agora, não deu muito certo, daqui a pouco não era bem aquilo que ele queria... Mas ele já, mas espera aí, mas ano que vem eu já vou tentar essa outra coisa aqui, que essa aqui vai dar certo. Né? E tem essa questão, né, Ricardo, que é o quê? Antes, os alunos eles ficavam muito inseguros sobre o que eles teriam que fazer, como eles teriam que fazer. Agora, com a disciplina de iniciação científica, eles já começam a olhar a busca de uma problemática, a busca de uma pesquisa com um olhar mais capacitado, mais objetivo, não ficam perdidos, eles têm uma linha que nós, como orientadores, vamos direcionando, vamos ajustando, vamos mostrando que, olha, não deu na primeira fase, vai para a segunda fase, construção de tudo isso, e fica mais tranquilo, né? Como é que vai acontecer cada uma dessas etapas. Eles têm mais tempo para trabalhar. Exato. Né? E, inclusive, eu auxiliei alguns professores também. Exato, né? Professores vieram também me buscar por ajuda, né? Até professores que entraram mais recentemente na instituição. Né? Então, vou falar com o professor de iniciação científica para tirar essa dúvida aqui, porque os alunos estão falando tal coisa e eu acho que é isso aqui, né? Então, acho que realmente a gente está criando uma estruturação ali cultural dentro do Santa. E
Claro, isso acho que ainda vai levar um tempinho, mas eu acho que vai chegar uma hora que a gente vai se solidificar nisso. Exato. Né? E é muito interessante a gente pensar em tudo isso como organização, como crescimento, porque com a disciplina de iniciação científica, com as nossas, a nossa padronização de como organizar, com os manuais, com os regulamentos, traz uma clareza muito grande para todo mundo, inclusive para quem vem chegando depois. A Marla, por exemplo, ela chegou depois. Eu acho que é interessante que a gente também veja com a Marla, se pode ser agora, né? Sim, sim. Como é que foi a tua percepção, Marla, de tudo isso? Porque é diferente, cada instituição tem algumas características específicas. A pesquisa ela é uma coisa comum a todas, enquanto estrutura, como ordem, mas o olhar de quem chegou, encontrou determinadas organizações, materiais, o que tu pode nos contar? Sim, isso é uma das coisas que, quando eu fui convidada, eu pensei já que deveria falar, né? Até comentei com o Ricardo antes. Eu entrei na escola em 2021 e ainda estávamos no período pandêmico, e aí depois eu me deparei com a orientação lá pelo ano de 2022, 2023, por aí, né? Eu acho que foi. E eu sempre penso numa coisa, duas coisas na realidade. Ninguém nasce sendo um pesquisador, ninguém nasce sendo um orientador. Então, quando nós nos formamos na graduação, nós estamos saindo, por mais que licenciados e formados, aptos a dar aula, ninguém sai formado como um orientador. Então, quando nós nos colocamos nessa situação pela primeira vez, é um pouco assustador e desafiador. E foi assim comigo quando eu cheguei na escola. Incomodei um pouquinho as minhas supervisoras, incomodei os meus colegas, fazendo perguntas. Inclusive, a professora Giele também foi bem incomodada. Porque realmente era tudo muito diferente, era uma organização muito bem feita. Hoje a gente consegue perceber... Inclusive, essa minha experiência na Mostratec, eu consegui perceber a excelência da nossa escola em relação à organização da mostra, porque isso reflete nos alunos, né? Reflete na postura deles, nas apresentações. Postura impecável, desde os bem pequenos até os maiores, né? E também isso, por mais que tenha essa organização, quando a gente é colocado perante esse momento de ter que orientar os alunos, a gente acaba ficando um pouco inseguro, né? Mas é tudo um processo, né? É um caminho que nós percorremos e que vamos nos aperfeiçoando aos poucos. Então, 2022 foi um pouquinho mais difícil, mas depois fomos nos aperfeiçoando, eu fui me apropriando de todo o material, do manual, enfim. E isso nos auxiliou muito e chegamos a bons resultados, né? Quando eu falo chegamos a bons resultados, não quer dizer que seja um resultado meu. Teve até um dia que eu comentei com o professor Ricardo que essa era uma conquista das meninas, e realmente é uma conquista dos alunos, né, dos pesquisadores. Mas nós também nos alegramos muito, né, disso, de acompanhar toda essa construção. Então, realmente... acho que a escola está de parabéns mesmo por toda essa organização da mostra, por toda a estrutura que possibilita tanto os orientadores quanto os orientandos a conseguir produzir um bom trabalho. E tu acha que quando tu te deparou, né, que tu tinha que orientar trabalhos e tal, isso, como é que foi para ti tu integrar isso junto ali do teu planejamento e tal? Isso te assustou um pouco? Como é que foi isso? Porque na época, quando eu entrei, não havia disciplina de iniciação. Não tinha disciplina, então, era cargo do professor de língua portuguesa poder guiar todos os alunos, poder orientar quanto toda a estrutura do trabalho, né? Caderno de campo, como tinha que ser o relatório, né? Então, como a GL falou, cada escola ela tem uma estrutura diferente, né? Uma organização. E aí, realmente, foi bem difícil no início, mas depois a gente foi conseguindo se aperfeiçoar. E todo o material que a escola dispõe, todos os manuais, isso é essencial. Então, não é somente as orientações que os professores dão, mas também o material escrito ele é essencial. Porque esses manuais, eles conseguem orientar os alunos e dar mastigado, assim, como que funciona, né? Então, foi realmente um percurso, eu fui me fazendo orientadora
E foi um percurso de 2023, 22 para cá. Isso. Então, eu queria aproveitar uma fala que a Marla teve antes, que ela diz assim que a gente vai se construindo como orientador. E é verdade, porque assim como o aluno se forma como pesquisador, vai aprendendo a ser pesquisador, nós, enquanto professores, aprendemos a ser orientadores. E é uma coisa muito bacana, porque uma coisa que é muito prática, quem é professor vai entender muito, muito facilmente. A gente aprende quando a gente está ensinando, quando a gente está fazendo juntos. E ser orientador tem esse detalhe, né, Marla, né, Ricardo? A Débora também estava orientando esse ano, muito. Então, como a gente tem que sair do nosso lugar do que a gente já sabia para estar aberto a compreender, a aprender mais, a buscar mais informações, correr atrás, a aceitar que a gente às vezes erra e que tem que recomeçar e organizar isso com os alunos e os alunos entenderem juntos e juntos caminharmos para que tudo funcione e se recomece. Então, achei muito legal o teu apontamento, Marla, de que nós, orientadores, surgimos junto com os orientandos. Exato, é exatamente isso. É uma construção. E quando a gente vai aprendendo, né, nós vamos nos apropriando mais. Então, a cada primeira pergunta, nem sempre a gente vai ter a resposta. Mas, quando essa pergunta for feita novamente, a gente já vai saber. E assim nós vamos evoluindo, né? Eu acho legal também o que tu comentou, que, assim, é mérito das meninas, né? Falou assim, ou seja, a gente dá muita força para o aluno, né? A gente deposita muita nossa confiança no aluno. Mas aí, nesse contexto, qual que seria realmente assim, o papel do orientador num trabalho científico? Porque, pelo nosso trabalho, né, eu reconheço que quando a gente trabalha na mostra multidisciplinar do Santa, a gente faz muito o aluno trabalhar. Né? Ou seja, a construção ali tem que vir dele, a ideia tem que vir dele, né? O desenvolvimento tem que vir dele. Mas a gente tem um papel aí. Então, qual que seria o nosso papel aí de orientador? Ou seja, onde é que a gente tem que meter a nossa colher ali? Isso é muito legal a gente parar para pensar, porque os trabalhos apresentados pelos nossos alunos são trabalhos feitos por eles, Exato. A partir das ideias deles. Até aquelas que às vezes não são produtivas, mas são ideias deles. Então, qual é o nosso papel enquanto orientadores? Enquanto orientadores, nós somos os mediadores na forma como eles vão caminhar sobre esse conhecimento, sobre essa busca. Nós não somos os donos da verdade, mas pelo nível de experiência enquanto adultos mesmo, que já passaram por ideias parecidas de pesquisa ou de como realizar, o que a gente vai fazer? A gente vai mediando, vai dizer assim, mas tu já pensou nisso? Mas será que isso é produtivo? Será que isso vai dar certo? Tu já parou para pensar em o quanto isso vai ter de impacto social ou não? Então, nós realmente, como orientadores, nós fazemos o que o nome diz, a gente orienta, a gente faz a mediação, a gente faz um indicativo de possibilidades, mas o percurso é realmente do aluno. Então, onde ele chega, às vezes nem a gente imagina que vai chegar tão longe, porque a gente vai orientando, mas a gente tem uma perspectiva, mas a gente não tem uma certeza. Porque eu acho que esse também é um dos objetivos, né, de todo esse trabalho científico que a escola desenvolve, de fazer o aluno protagonista, né, da sua aprendizagem também. Né? Porque, que nem a Gelli disse, às vezes, sim, tem alguns projetos, algumas coisas que a gente precisa muito orientar os alunos, né? Porque às vezes eles não estão usando os meios corretos, né? Buscando no lugar correto. Então, a gente vai direcionando esse trabalho para que eles sejam os protagonistas. Eu acho que isso é de fundamental importância também no trabalho deles, né? E de forma ética, muito ética. A gente busca muito essa questão ética. A pesquisa tem que ser o resultado deles. Se existe algo que nós não vemos, não é porque nós não estamos acompanhando. Porque essa é a lógica. Como mediadores, nós entendemos a responsabilidade ética que existe uma pesquisa real, responsável, coerente, que tem que seguir parâmetros da ciência, da pesquisa científica. Então, esse protagonismo é essencial e a gente está sempre ali para apoiar esse resultado. Sim, a gente tem... É claro que depende de aluno para aluno. Nós temos uma postura específica, cada um tem a sua maneira, a sua metodologia de ser,
Mas... E também tem a variação dos alunos, né? Então, a gente precisa acolher as ideias, orientar, obviamente, instigar também a tentar melhorar. Eu acho que são essas 3 coisas. E acolher também de uma forma que há alunos que têm determinadas limitações. E pode ser que a limitação que ele tem este ano, ele progrida e ano que vem já não tenha mais. Então, compreender esse tipo de coisa. Quando eu falo acolher, é entender que nem todos vão conseguir... largar super bem logo de início. Né? Vão ter alunos que vão precisar de mais tempo para isso, mais amadurecimento. Então, tem alguns que desde o ensino fundamental são maravilhosos. Vamos ver alguns exemplos hoje. Mas tem outros que já que chegam no médio e têm ainda grandes dificuldades, né? Tanto de falar quanto de escrever. E aí buscam, talvez, alguns meios não muito corretos. Mas é o nosso papel orientar e entender também dessas limitações, né? É uma das coisas que eu procuro fazer sempre. E também tem gente que é muito bom na escrita, outros não são tão bons, mas são muito bons na hora de apresentar. Eu acho que é esse também o nosso papel como orientador, mas principalmente como educador, de ter esse olhar, né, para esse, porque a gente sabe que nem todos os alunos são iguais, né? Eles estão no mesmo nível de aprendizagem. Então, ter esse olhar e, ao mesmo tempo, estar motivando para que haja essa melhora. Hoje, esse ano, meu trabalho não foi tão bom, mas vamos lá, vamos continuar e ano que vem o teu trabalho vai ser muito melhor, né? Nessa construção. Eu acho que esse também é o nosso papel, né? Como a Marla disse, de ter esse olhar, né? E tá incentivando também esse aluno a cada vez melhorar na sua pesquisa, né? E eu acho que isso tem muito também como característica do Santa Catarina, esse olhar acolhedor que nós temos, até embasado no carisma que a gente segue. O carisma de Madre né? O Regina. carisma de Madre Regina. Então, desse acolhimento, de inspiração, de preparação para o mundo, porque é esse o papel da gente como educador. A amostra ela é um aspecto muito importante que a gente tem trabalhado muito insistentemente, mas ele é uma construção dentro de algo muito maior, que é a formação do ser humano, que é a preparação desse ser humano para o mundo, nas suas diferenças, nas suas possibilidades, nas suas peculiaridades, e que, como educadores, como orientadores, o que faremos todos nós? Vamos tentar fazer com que esse aluno atinja o máximo dentro das suas habilidades, dentro das suas capacidades, para que ele possa realmente chegar no seu máximo. E é como a Débora disse, como a Marla comentou, às vezes o primeiro trabalho não ficou tão legal, ou ficou legal, mas não chegou naquele ponto, né, o auge. As próprias meninas, ano passado, já que é um trabalho de uma segunda fase, né, que as meninas ganharam, até depois eu já falo, a Marla, que premiação que elas ganharam, tá? Bem para falar, sim. Tem que falar. E elas na primeira parte do trabalho, que foi do ano passado, eu me lembro, que estava bem feito, mas não tinha atingido. E elas pensaram, bom, vamos fazer uma segunda fase, que é a evolução dessa parte mais teórica, para que a gente chegue a algo mais concreto. E que aprendizagem para a vida, né? Eu vejo assim, né, esse grupo das meninas do ensino médio, do 3º ano, que elas não desistiram, elas persistiram, elas não deixaram se abalar, porque naquele primeiro momento o trabalho delas não foi para uma amostra, enfim. Mas isso eu acho que é bonito da gente falar também, dessa persistência de continuar e de ter colhido os frutos por conta dessa persistência delas, dessa dedicação que elas tiveram, né? E é muito difícil também, né, a gente, assim, enquanto comissão, organização, porque são muitos trabalhos, né? A gente tem mais de 110 trabalhos normalmente, né? E a gente está selecionando 10% desse número, né, para estar representando a escola, então, em feiras, enfim. Então, é complicado para a gente também, né? O nosso desejo é de premiar todo mundo, porque eles são vencedores. Eu acho que todo mundo que passa o ano todo desenvolvendo um trabalho de pesquisa, né? Depois estão os nossos alunos aqui para dizer que não é fácil, né? No final, eles concluírem, né, se apresentarem, né, apresentarem o trabalho, não é fácil. Então, todos, né, independente se forem ou não premiados, eles são vencedores,
né? Por essa persistência, por essa dedicação. A questão também da orientação, que eu acho que o que a gente está comentando aqui é que o orientador, ele não é só aquele orientador do conhecimento, né? Não. De trazer, por exemplo, sei lá, alguma referência bibliográfica para o aluno, né? Ou trazer alguma informação, ou dizer para ele que o relatório não é assim, tem que fazer dessa maneira aqui, né? Vocês têm que apresentar de tal forma. Mas ele também se envolve nessas outras coisas, né? Na questão do acolhimento, na questão da limitação também, e melhor ainda, da delimitação do trabalho, né? Porque do aluno também entender que quando o processo de pesquisa dele não chega no resultado que ele gostaria no final, dele entender que aquilo é um andamento, né? Ou seja, é uma matéria da escola, é uma disciplina da escola e que ele vai desenvolvendo e que se não deu para fazer agora, ele vai melhorar no ano que vem. Ele tem a possibilidade de dar continuidade, né? Faz os ajustes se necessário. E, às vezes, existem trabalhos que necessitam mais tempo. Então, daqui a pouco, tu não vai concluir esse trabalho em 1 ano de pesquisa. Se for um trabalho mais complexo, se for algum tipo de protótipo, né? Então, tu vai precisar de mais 1 ano para dar continuidade nisso, para tu ter um trabalho bem sólido, né, com bons resultados no final e ter sucesso nessa pesquisa. Então, esse entendimento que às vezes para nós é um pouco difícil de lidar com o aluno, porque às vezes o aluno ele se frustra muito fácil com isso, né? Também faz parte de todo esse mecanismo, né, de orientação. No início desse ano até eu pensei muito nessas questões assim de como o aluno como é que ele vai pensar para um assunto, como é que ele vai montar o grupo dele, né? Então as primeiras aulas que eu fiz ali, eu comecei a falar com os alunos, comecem a pensar desde o teu assunto, com quem que tu vai fazer esse trabalho, né? Procura perceber as tuas habilidades, as habilidades dos teus colegas, né? Então, se tem algum colega teu que ele tem um pouco mais de dificuldade na escrita, por exemplo, então pega para ti mais essa parte da escrita, né? Usa daqui a pouco aquela característica do teu colega que não é tão bom na escrita, mas daqui a pouco ele é um cara muito engenhoso, muito criativo, né? Então, para criar ideias dentro do trabalho, de como fazer, né? Daqui a pouco tem aquele aluno que adora mexer em formatação de documento, né? Então, deixa esse aí para fazer a formatação lá das referências bibliográficas e tal, né? Ou seja, conheçam os seus colegas, os pontos fortes, os pontos não tão fortes, né? E juntem isso para que 100% do grupo trabalhe bem e resulte em um bom trabalho, né? Saber escolher, organizar as pessoas que vão te acompanhar numa situação como essa, que envolve seriedade, que envolve uma ética, que envolve um cuidado, é extremamente importante. Então, também faz parte do ensinar, também faz parte do orientador, depois, ou no teu caso em especial, Ricardo, Sim. como professor de iniciação científica, também dar essa orientação e mostrar para eles que temos que saber escolher e conhecer o que temos de habilidades, o que temos de bom, o que podemos aproveitar para facilitar o nosso próprio trabalho. A pessoa é extremamente engenhosa, daqui a pouco tem uma criatividade absurda para perceber coisas que talvez esteja no olhar de qualquer um, mas que às vezes a gente não vê, né? Porque às vezes a gente olha, a gente não vê. Então, a gente, às vezes, não se liga. Então, é muito importante essa organização que faz com que eles façam escolhas muito, muito ponderadas, saibam que tudo que realmente tem um nível de qualidade, tem um tempo que é demandado, que é necessário, e que nem sempre é fácil, e que está tudo bem, e que às vezes dá errado, mesmo quando a gente quis que tudo desse certo, e tem que recomeçar, e tem que refazer, muda o foco, muda a direção, e também a pesquisa. Às vezes dentro do próprio grupo, a gente tem que lidar ali com a resolução de conflitos também, né? Então, assim, o fulano não está conseguindo fazer tal coisa e eu pedi e ele não sabe fazer, né? Então, a gente tem que fazer essa mediação também. O orientador, ele faz essa parte também meio psicológica, né? Dos alunos, assim,
né? De trabalhar... É isso mesmo, socioemocional ali, controlar essas emoções que muitas vezes oscilam, né? São exageradas ou não. E para o grupo entrar num consenso e continuar fazendo o seu trabalho. Então, essa parte inclusiva também, né? Fazer com que o aluno entenda o seu outro colega, né? O que está acontecendo com esse outro colega que, de repente, ele não está contribuindo ou ele não consegue fazer alguma coisa, né, que foi atribuída a ele. Então, o orientador entra aí também. Esse olhar, né, de ajuste, de fazer o grupo todo se acertar, como tu disse, mediando, e também fazendo eles se entender e a gente reconhecer, os grupos se reconhecerem, os alunos reconhecerem entre eles, que cada pessoa tem algumas características muito específicas e que dentro das habilidades que esta pessoa tem com as suas limitações, porque todos temos limitações de alguma forma, são necessárias fazer reorganizações, novos olhares, porque a ideia de acolher, ou melhor, a pesquisa em si, ela também acolhe essa diferença, ela acolhe as habilidades e ela se ajusta, e a gente tem que aprender também, né, nesse reajuste, os alunos também, porque a vida é isso. A gente todo momento se reajustando, se reorganizando, reaprendendo, mediando as nossas frustrações e insatisfações e os conflitos que a gente tem, se não com os outros, os próprios conflitos internos. Então, é o tempo todo uma forma de aprendizagem, né? Então, pesquisar, as pessoas pensam que é só pegar um livrinho ali. Antes fosse, né? A pesquisa ela vai muito além como formação. E é incrível que isso é algo que na nossa geração não teve. Né? Não foi. A nossa era a feirinha de ciências, né? Exato, era a feirinha de ciências, algo bem mais simples. Vulcão. Nossa. Né? Então nós não a maquete de dinossauro. Nós não vivenciamos isso. E eles têm esse diferencial, porque eles vivenciam isso desde a educação infantil. Então é tão lindo olhar isso na mostra, né? E daí tu imagina quando eles chegarem lá na graduação, né? Porque né, nós, né, que estudamos, enfim, a gente tem naquela fase de desenvolver, né, o nosso trabalho final, o nosso TCC, geralmente a gente tem uma grande dificuldade se a gente não tem um bom orientador também. Sim. Né? E os nossos alunos, quando chegarem nessa fase, eles já vão desenvolver isso com mais tranquilidade. Eles já sabem o que é um projeto de pesquisa, uma metodologia a seguir, né? Então, eles não vão simplesmente ir lá chegar na faculdade e fazer uma disciplina de metodologia científica para daí desenvolver. Não, eles já vêm com todo esse preparo, né? Que a escola já deu todo esse embasamento pensando lá na vida adulta também, né? Não terá quando ele tiver lá o orientador e fizer o TCC, ele não... Eu já sei o que o orientador faz. Eu me recordo. Fica tranquilo. Eu me recordo o primeiro artigo que eu tive que escrever na faculdade. O primeiro artigo da vida. Por mais que eu sempre tive facilidade na escrita, foi a primeira vez que me deparei com escrita científica. Então, eu chorei muito. Muito para escrever. Quem não? E aí, claro, aquilo foi um desafio para mim naquele momento. A nota não foi muito baixa, mas também não foi do jeito que eu queria. Depois os outros melhoraram. Então, eles não vão passar por isso. E não é nem no quesito nota que eu estou dizendo, mas é na segurança. É na segurança de ir e fazer. Saber o que se espera, qual é o primeiro passo. Tem que pensar num problema, tem que pensar em alguma coisa. E não fica naquela dependência que eu lembro da gente, pelo menos comigo aconteceu, que, vou fazer meu TCC, tá, e aí? Como é que faz isso? Como é que organiza isso? O que eu espero? Como é que eu construo? A sorte é que a gente tinha um feeling muito bom para poder ir se achando, mas com essa segurança que se desenvolve a partir da pesquisa científica, deles fazendo desde muito cedo tudo o que cabe, né, enquanto passo a passo, cara, tu chega na graduação, como disse a Débora, minimamente o medo não vai dar. Não. Tu já vai saber o que te espera, tu vai saber o que tu tem que fazer. Então, é uma preparação para a vida, sim, o tempo inteiro. E, bom, a minha curiosidade veio aumentando cada vez mais desde o início desse episódio. E essa curiosidade é devida assim. Marla, eu queria que tu contasse para nós como é que foi orientar o projeto das gurias, o que foi o assunto, né? Como é que foi desenvolver esse projeto junto com elas. Porque, infelizmente, depois no outro bloco, né, as gurias não puderam vir, né? Sim, as tuas orientandas não puderam vir.
Então, a gente quer agora que tu conte para nós como é que foi tudo isso até chegar lá a parte da premiação, né? Como é que foi a emoção de receber né, ali a notícia e tal. Então, a palavra é tua agora. Tá. Mata a nossa curiosidade. E fala qual é a colocação delas. Exato. Sim, e eu não sei se eu vou isso. conseguir ser tão boa assim como elas, de poder falar todas as coisas, porque ninguém tem mais propriedade para falar do seu trabalho do que os próprios pesquisadores. Exato. E isso é uma coisa assim que vendo elas apresentarem e também os outros, né, os outros alunos apresentando, é tão lindo porque eles falam com tanta naturalidade apresentando os nossos, né? Por isso que eu digo que são preparados para isso. E eu fico pensando, mesmo eu sendo orientadora, eu não conseguiria apresentar dessa forma com tanta fluidez. Mas, enfim, o trabalho delas eu oriento desde o ano passado. E bem como vocês já adiantaram, o trabalho ele passou por dois momentos, né? O primeiro momento ele foi mais pautado na questão da pesquisa mesmo. Então, o trabalho delas, o título é Baum. Baum, não é Baum, é Baum. É Banco de Leite Materno interligando mulheres. Interligando... Necessidades, desculpa. Interligando necessidades. E... Aqui nós falamos muito em mulheres, mas é interligando necessidades. Então, o trabalho no ano passado, ele foi mais com foco na pesquisa, porque elas queriam saber quantos bancos de leite que tinham no Rio Grande do Sul, né? Quantos bancos de leite e também os postos, né? De coleta. Então, foi feito todo esse mapeamento. E a ideia delas sempre foi criar o site para que pudesse fazer, então, interligar necessidades. Porém, a gente se viu em uma situação de que não daria tempo de alimentar esse site, de construir esse site ano passado. Então, a dedicação foi maior nisso, na questão da pesquisa, e não só na pesquisa teórica, mas também ir atrás de nutricionista, conversar com profissionais da área, né? Entender tudo que envolvia. Entender como que isso procedia. Inclusive, tinha um capítulo que eu achei muito interessante, porque eu não sabia desses riscos, né? Que é da amamentação cruzada. Então, elas pesquisaram muito sobre isso e os riscos que isso pode causar aos bebês, né? O que é a amamentação cruzada? É quando uma mãe teoricamente não tem o leite, e aí ela... mas a minha vizinha tem. Então, o bebê, ele é amamentado pela vizinha. Então, isso é algo que traz grandes riscos para a saúde do bebê, porque, enfim, não é a mãe, né? E entre outras doenças e outras coisas que podem acontecer. Então, o ano passado foi mais focado nisso. Então, foi mais uma espécie de um levantamento de informações. Mais um levantamento. Teórico, Né? uma parte mais teórica. Uma parte bem mais teórica. Mas isso depois foi explicado de que não houve, lá nos resultados, que não houve tempo hábil para a construção do site e que o trabalho ficou mais voltado para isso, né? Agora, um depoimento pessoal, né? Porque o que me fez assim ter tanto... Não que eu não tenha engajamento com outros trabalhos, mas eu tenho tive um engajamento forte com esse trabalho, porque eu fui uma mãe de UTI por alguns meses da minha vida, né? E lá no banco de leite, que é um dos únicos do Rio Grande do Sul, o Banco de Leite da cidade de Rio Grande, da Universidade Federal do Rio Grande, a qual eu me formei. Então, esse hospital universitário, ele tem essa estrutura. Então, eu estive lá, né, inserida naquele ambiente. Tu vivenciou. Eu vivenciei e eu entendi... Exato. Eu entendi a importância daquele espaço para poder, então, tirar o leite, né, para esses bebês, porque é primordial para a saúde de qualquer criança, qualquer bebê em formação, principalmente para os prematuros, né? Então, isso me atraiu muito e aí me engajou ainda mais para esse trabalho. Então, ano passado, a gente ficou mais nesse foco. E realmente, foi um processo, né? Elas não receberam nenhuma premiação, mas entende-se que tudo é uma questão de tempo. O trabalho não estava pronto naquele momento. Então, fomos para 2025 e aí... O foco, então, foi o site. E eu avisei, né, para elas. Agora, nós temos que focar nesse site. Claro que a teoria é importantíssima, mas agora a gente precisa focar no site e fazer conexões, né? Continuar com as conexões. Então, elas realmente fizeram. E eu fiz uma colinha aqui de alguns lugares onde elas puderam apresentar o trabalho, que eu já não lembrava mais.
depois, mais para o final do ano, quando já tinha uma parte teórica mais consolidada, elas começaram a fazer um network. Eu disse, vocês são muito boas no network. Fizeram muitos contatos. E elas tiveram uma conversa, então, com o Conselho de Direito das Mulheres, aqui de Novo Hamburgo. Elas participaram de uma roda de conversa com a PIN e amigos do bebê na Biblioteca Municipal. Depois, na nossa mostra da escola, elas foram premiadas para a Mosclin, que é a mostra da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Isso, da URGS Litoral Norte. Então, foi muito legal. Viajamos até lá, assisti a apresentação delas. E de lá, elas ganharam o 3º lugar na categoria que elas estavam concorrendo e ganharam o credenciamento para a Mostratec. Ah, que legal. Então, foi um percurso muito interessante, né? Elas fizeram um percurso um pouquinho mais longo, assim, deram uma voltinha e chegaram até a Mostratec, né? E não tem como negar que essa é uma dos objetivos dos alunos, né? É claro que se engajar no trabalho, ir atrás, fazer esses contatos, esse networking, tudo isso é importante. Colocar o trabalho em desenvolvimento, de fato, também é muito importante. O aprendizado também é, claro. Mas a Mostratec é a maior feira, né, da América Latina. Então, eles querem muito estar lá. E é interessante comentar, eu fui acompanhando paralelamente, né, como prof delas em outros aspectos. E elas tinham uma consciência muito grande, que isso é uma coisa que a gente tem que sempre ressaltar. Toda pesquisa, ela tem que ter uma função no sentido de trazer uma mudança social, um crescimento, porque pela pesquisa, a gente, enquanto pesquisador que gosta da paixão da pesquisa pela pesquisa está ótimo, a gente fica feliz. Mas a gente tem que pensar também que numa sociedade que tem tantas questões, a gente tem que ser pesquisador também para mudança social. Então, a pesquisa delas tiveram uma compreensão muito grande de que a questão do banco de leite, de entender onde aconteciam as necessidades, o que tinha, o que não tinha uma relevância muito grande, tem uma relevância muito grande, porque tu trazer isso para a sociedade, para uma aplicação de um conhecimento, de uma situação que pode ser transformadora para o bem, para muitas pessoas, como é a proposta do site das meninas. Uhum. Então, essa interligação de necessidades, ela é muito ampla porque ela é efetiva, né? Elas estão construindo algo que é produtivo socialmente. Elas são transformadoras, são agentes de transformação em algo que começa como uma pesquisa, mas que pode ser uma mudança social. E um dos pontos fortes da pesquisa é a resolução de problemas reais. Exato. O problema, quando a gente tem um problema de pesquisa que ganha força, ele ganha força quando ele entra com a realidade. Né? Então, exato. Elas estão querendo resolver um problema real. Exato. Então, é uma pesquisa que, querendo ou não, na sua conclusão, ela vai ser aplicada e ela vai fazer diferença. Claro, tem tantos outros trabalhos que também têm problemas muito interessantes, mas às vezes tem problemas de pesquisa e trabalhos que subdiziam outros assuntos e não aparecem tanto, não são tão aplicáveis, né? Mas quando a gente tem um problema real, né, social, inclusive, esse trabalho ele ganha muita força em cima, né? Que é o que a gente sempre comenta e os alunos às vezes vêm perguntar para a gente que o trabalho de pesquisa eles querem que apareça, eles querem que faça sucesso o trabalho, né? O que está na modinha, às vezes. Às vezes o que está na modinha, né? Mas entender, né, que quando tu tem uma aplicação prática, claro que para a sociedade isso aparece muito mais. Não desmerece os outros trabalhos, isso, de jeito nenhum. Mas são percepções diferentes que quem está de fora, né, vê e valoriza mais isso. Então, assim, tu tem um problema de pesquisa que tu vai resolver um problema como esse, né? É muito legal, assim, né? Tu vê que a coisa pode funcionar de verdade. Né? E, Marla, uma curiosidade. Não sei se as meninas comentaram comigo em algum momento, e eu não lembro, mas tu deve saber melhor do que ninguém. O que motivou-as para este caminho? Tu te lembra? Elas comentaram contigo? O que as levou para esta ordem de temática, para este assunto? A ideia delas era justamente um problema
que tinha na sociedade, elas queriam alguma coisa assim que elas pudessem não apenas criar um produto, criar algo, né, como a criação do site, mas descobrir algum problema, algo que precisava ser solucionado. Então, elas, com foco na mulher, elas foram pensando nisso até que chegaram na amamentação. Eu esqueci de mencionar, mas eu não fui, de fato, a primeira orientadora delas, né? Nós tínhamos a professora Dani, ela que iniciou com as meninas no projeto por poucos meses. Eu acho que foi em seguida que começou a 12ª mostra. E aí, depois, eu assumi. E, então, toda essa construção, foi o pós, né? Mas a ideia inicial delas, eu soube por relatos delas, como que foi. Então, foi por isso. Elas queriam algo envolvendo mulher, envolvendo essa questão de uma falha que existe. Uma necessidade, e de né, fato, feminina. No site, quando nós entramos no site delas, né, da Balm, tem um mapa. Elas criaram um link onde a gente clica no mapa do Rio Grande do Sul e aparece os pontinhos vermelhos de onde tem banco de leite. Então, são pouquíssimos. Então, para ter uma ideia, lá em Rio Grande, que é no sul do estado, né, tem um pontinho e depois só vai ter outro aqui em Porto Alegre, e outros isolados, né? Então, esse foi um dos pontos cruciais para que elas quisessem, então, pesquisar sobre isso. Esse site, ele está ativo? Sim, está ativo. Então, vamos colocar na descrição Vamos podcast. sim. A gente coloca na descrição. Elas querem agora se organizar para poder trabalhar com tráfego pago, para poder deixar ele lá mais saliente. Ele aparecer para ele aparecer, assim, que pesquisar. Na busca do Google ali. Na busca do Google. Elas querem trabalhar nisso. E Marla, assim, durante esse processo desses 2 anos, assim, teve alguma dificuldade, alguma coisa que as gurias tiveram que enfrentar ali, ou tu mesmo, né, na parte, não só da orientação, mas de desenvolver mesmo o trabalho? Tipo, a gente quis ir por um caminho aqui, mas não deu, tivemos que fazer diferente. Teve alguma coisa, assim, que elas tiveram que mudar o percurso, ou algo que elas queriam maior e não deu? O que pesou mais foi ano passado mesmo. Foi o tempo hábil para a criação do site. Porque o que elas queriam realmente era que o site fosse logo no ano passado. Fosse criado ano passado. Então, esse era a ideia principal, né? E aí não foi possível por questões de tempo, assim. Então, por isso que ele foi mais focado na parte teórica. Então, eu acho que essa foi a maior dificuldade. E esse ano, alguns contatos que elas queriam também com assistente social. Então, isso foi um pouquinho mais... Nem todo profissional está aberto, né? Então, esse foi um pouquinho difícil. Alguns contatos foram difíceis de se fazer. Não se obteve o resultado esperado dentro da situação. Porque isso é uma das coisas, né? Às vezes, nós temos pessoas extremamente engajadas, alunos extremamente engajados, estudantes, e aí tu estabelece contatos que não te dão o retorno, não te dão essa volta para que tu possa te encaminhar, sequenciar, fazer aquilo que se deseja. E, ao mesmo tempo, é um negócio muito interessante quando a gente pensa no trabalho das gurias, porque eu lembro que elas ficaram muito frustradas ano passado, comentando que não tinham conseguido, mas, ao mesmo tempo, elas disseram, não, vamos focar muito mesmo. Eu me lembro delas comentando comigo o quanto vamos aprimorar super bem essa parte, vamos deixar todo o conhecimento, vamos entender tudo como acontece, para depois a gente ter real conhecimento para poder buscar uma solução, buscar uma intervenção ou, enfim, criar algo, estabelecer algo que seja produtivo socialmente como solução de problema, né? Então, elas fizeram um percurso lindo. Sim. Chegou no que chegou, que foi a premiação em primeiro lugar na Mostratec dentro da área delas. Sim. Então, aí a questão da premiação, né, da Mostratec, fomos e passamos todos os dias lá, foi incrível, assim, assisti elas apresentando, né, eu já tinha assistido antes, mas eu pedi para que apresentassem para mim novamente, então foi bem legal. E depois, no dia da premiação, foi lá para o final, né, gente, que nós somos premiados mais para o final da premiação. Então, elas estavam... Área, né? Sim, por causa da área, nossa área. A expectativa era uma das últimas. Altíssima, assim. E aí elas, acho que não vai dar, Sora. Porque daí foi uma das últimas. E aí, quando chegou na última possibilidade da área delas de serem premiadas, terceiro lugar não deu. Elas já olharam para mim assim, que não tinha dado. Segundo lugar... Já desacreditadas do próprio potencial. Não deu.
porque eram os últimos, né? E primeiro lugar, nossa, aí foi muito lindo de ver. Aí elas ficaram muito felizes, realmente. Primeiro lugar, então, na área delas, na área de ciências humanas. E da Mostratec. Então, foi muito, muito gratificante. Nessa hora, não tem como a gente não ficar emocionado, né? Porque a gente acompanhou todo o percurso, toda a evolução também do trabalho. Então, é claro que a gente fica muito feliz. Ah, que legal, que legal. Um belo exemplo de um trabalho de sucesso, longo, né? 2 anos de desenvolvimento, mas que cumpriu aí os seus objetivos. As gurias chegaram lá no site delas, né? Com as informações. E a gente vai manter esse site no ar. Muito legal, muito legal. Dá orgulho de ouvir assim a professora falando, né? Sim. Olha, foi assim, a gente orientou assim e deu certo. Isso é muito legal. Bom, a gente também quer ouvir os outros alunos, né? A gente vai começar a se preparar para o outro bloco, mas, Débora, acho que eu queria uma palavrinha tua, assim, das questões aí da mostra, o que a gente tem para ano que vem, né? Então, Depois, né, de todo esse relato da Marla aí. Então, 14ª, né, mostra multidisciplinar. 14ª. Já nem sei onde estou perdida. Estava colando ali na 14ª mostra multidisciplinar em 2026. Então, assim, né? Eu acho que antes, né, de buscar prêmios, né, de premiações, tá revisando, então, né, os nossos processos, né, a gente já fez a avaliação, então, de estar melhorando, né, toda essa parte que já está construída, mas que a gente sempre entende que tem que ser revista e tá aprimorando. Buscar novas feiras, eu acho que isso é, né, um desejo muito grande nosso, da comissão também, né, porque sim, a gente reconhece a importância da Mostratec, mas a gente sabe que também tem outras feiras, né, muito importantes por aí. Então, de estar buscando, né, essas parcerias com novas feiras, para que os nossos trabalhos, os nossos alunos, eles saiam de Novo Hamburgo, eles saiam do Rio Grande do Sul e se espalhem pelo Brasil e até o mundo, né? Porque a gente sabe que também tem feiras internacionais. Então, acho que esses os maiores objetivos, né? De estar aprimorando nossos processos, de estar buscando novas parcerias, né? E, claro, continuar com esse incentivo, né? Que é o principal objetivo da escola, né, de estar incentivando a pesquisa, de estar incentivando esse protagonismo dos alunos, e também a questão da formação dos professores, né, porque a gente sabe o quanto é importante o papel do orientador, do professor orientador, né, e tá buscando também essa formação para eles, para que cada vez eles consigam orientar de forma mais eficaz os nossos alunos. E coesa, né? Uma forma coesa. Exatamente. Uniforme também, né? Que todos tenham o mesmo olhar na hora de orientar, de avaliar. Eu acho que isso é muito importante. São os principais objetivos para 2026, né? Legal, vamos melhorando então cada vez mais, né? E aqui então eu vou começar a encerrar esse primeiro bloco. Então eu vou agradecer a Marla pela participação, que foi muito legal o teu relato, né? Tu quer falar mais alguma coisinha? Quer acrescentar mais alguma coisa? Eu quero agradecer pela oportunidade de estar aqui e falar um pouquinho sobre o projeto. Claro que gostaria que elas estivessem aqui, mas não foi possível. Elas já são meninas adultas com suas responsabilidades. Mas eu fico muito feliz por poder falar um pouco sobre o projeto. É sempre bom relembrar e falar como que foi todo esse percurso. E eu queria agradecer a Débora também, né, que está participando desse primeiro bloco aqui com a gente. Sim. Que depois, quando entrar a gurizada, que vai lotar essas cadeiras aqui, daí quem vai continuar me acompanhando vai ser a GL. Então, obrigado, Débora. Obrigada também. Então tá, gurizada, é isso aí. A gente vai fazer aí um pequenino corte, né? E aí a gente já vai voltar com os nossos alunos aqui para conversar com eles. Até daqui a pouquinho. Olá, pessoal, voltamos. Então, conforme tinha prometido, a gente fez um pequeno corte aí e agora a mesa mudou, né? Eu acabei de saber que batemos o recorde de pessoas nesse estúdio,
né? Então, trouxemos agora os alunos, né, Gélia? Exatamente. Agora a gente está aqui com essa mesa cheia de pessoas maravilhosas que participaram também da mostra multidisciplinar, se envolveram na feira, foram para outros espaços apresentar seus trabalhos. Então, a gente está muito feliz de estar com vocês aqui, para que vocês possam efetivamente falar, apresentar as ideias, que as pessoas conheçam um pouquinho de cada um de vocês. E que legal, né? A gente conseguiu bater um recorde no espaço. É isso aí. E, Gélia, vamos fazer assim, então, ó. Vamos lá. Que nem coisa de professor. Eu apresento os meus e tu apresenta os teus. Pode ser. Tá? Então, pessoal, a gente está aqui agora com mais 2 grupos vencedores, né? O grupo que eu, com muito orgulho, oriento, né? Que estão aqui os 2 pesquisadores, né? Que foram premiados também na Mostratec, em 4º lugar na categoria, né? E aí eu queria que você se apresentasse, então. Uhum. Meu nome é Arthur e eu estudo no Santa Catarina. Meu nome é Lucas, eu tenho 13 anos e quando eu fiz o trabalho eu era da turma 81. Isso aí, vocês 2 são da turma 81, né? Inclusive, eu já orientei vocês, né, lá no 5º ano, né? Que no 5º ano o trabalho era desenvolvido por turma, né? E a gente acabou tendo uma premiação também, né? Não era uma premiação, digamos assim, oficial da Mostratec, mas era uma menção honrosa que a gente ganhou da Marinha, né? Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso quando vocês contarem o trabalho de vocês para nós, tá? Vai lá, Gélia, contigo. Bom, então chegou a minha vez de apresentar as minhas lindinhas. Nós temos aqui as moças que ganharam também o 4º lugar na categoria Mostratec Júnior. As meninas estavam, quando desenvolveram o trabalho, na turma 91, 9º ano. Então, gurias, apresentem-se, por favor. Eu sou a Antônia. Meu nome é Júlia. E eu sou a Antonella. Nós somos da turma 91 e eu consegui fazer um trabalho maravilhoso com essas 2 lindas. Ai, como é fofa. A gentileza é um negócio maravilhoso, né? A gente é uma maravilha. Meninas, então, nesse sentido. E o trabalho das gurias, assim como os gurias também, acho que tu vai organizar para falar com eles, né, Ricardo? O trabalho das gurias foi um trabalho trabalhoso, né, percurso. Gurias, vocês podem falar um pouquinho de como surgiram as coisas? Posso começar por aqui, Ricardo? Sim, sim. Primeiro as mulheres. Muito obrigada. Obrigada. Então, por favor, gurias, falem um pouquinho como é que vocês pensaram na ideia, o que levou, como foi toda essa organização, o que as motivou para a pesquisa. Primeiro falem qual foi a pesquisa de vocês, não é mesmo? E o que as motivou. Expliquem um pouquinho como é que aconteceu tudo ali. Então, o nosso trabalho, a gente desenvolveu um site pedagógico que nele tinha atividades para auxiliar professores a alfabetizar crianças das séries iniciais. Então, 1º, 2º e 3º ano. Então, a gente fez listas de atividades sensoriais para auxiliar nesse processo e também fez listas de recomendações. Isso aí. A ideia inicial do nosso trabalho era trabalhar com alguma coisa da área da educação. E daí, com as gurias, a gente conseguiu ver qual área e o que a gente queria trabalhar, né? A gente queria ver alguma doença, anomalia, como é a palavra certa a se dizer, né? Com que a gente trabalhou, com a microcefalia. E daí, conversando bastante também com a nossa orientadora, a gente decidiu fazer, inicialmente, uma metodologia que fosse eficaz para alfabetizar crianças dos anos iniciais e futuramente a gente também teve a ideia de fazer o site. Isso mesmo. Então, meninas, enquanto proposta de vocês tinham como origem ou ideia original falar sobre uma forma de auxiliar os professores que trabalhavam, portanto, com alunos com algumas necessidades específicas, com algumas características específicas, que vocês acabaram direcionando num primeiro momento para crianças com microcefalia, né? Estudantes Exato. com microcefalia. E deu tudo certo? Vocês conseguiram todos os dados? Deu tudo certinho? Expliquem como é que vocês tinham pensado fazer. Além de entender como é que era a microcefalia, que era uma das coisas, né? Pra gente poder propor algo, a gente tem que entender sobre isso. Exatamente. A gente, então, primeiro fez pesquisas para entender os fundamentos e, inicialmente, para a gente elaborar essas atividades, a gente fez um formulário com algumas perguntas objetivas e discursivas para os professores que tivessem algum aluno com microcefalia ou que for algum profissional do AE de escolas responder.
Fala aí, Sim. o que houve? Mas a gente não conseguiu. Na verdade, a gente conseguiu o retorno de somente uma escola. Consegui contatos com familiares, enfim, gente que trabalhasse nas escolas públicas aqui de Novo Hamburgo. A gente não conseguiu retorno porque é uma anomalia que muita gente não sabe o que é, né? A gente também teve que pesquisar muito sobre, porque a gente não sabia quase nada sobre. E daí depois a gente teve a ideia de enviar esse formulário para as APAES de todo o Rio Grande, todo não, né? Enfim, as que a gente conseguiu o contato e também não houve o retorno esperado. Muitas escolas e também APAES diziam que tinham alunos, mas acabavam não respondendo o formulário. Daí foi bem difícil conseguir a gente analisar, né, esses dados. E o que aconteceu quando a primeira proposição de vocês como base de pesquisa, que seriam os dados a partir desse formulário, o que vocês tiveram que fazer, se não tiveram as respostas necessárias? Primeiro, eu acho que a gente ficou meio assustada, assim, que a nossa muito. ideia inicial não estava dando certo, mas a gente quis logo mudar o nosso foco, a nossa metodologia, digamos assim, por causa que senão não ia dar tempo da gente atingir todos os nossos objetivos. Então, a gente teve que partir para pesquisas bibliográficas, relatos de professores em artigos científicos. Então, a gente teve que fazer a nossa metodologia mais voltada na área... no Teórico. Exatamente, na pesquisa bibliográfica. Vocês tiveram que fazer então um ajuste metodológico, Exatamente. Sim. que foi fácil? Não. Porque, como eu disse, é uma anomalia que não é falada na internet, enfim. E a gente teve que procurar muito. A Antonella sofreu nessa parte. Exatamente. Muito. Por que a Antonella sofreu nessa parte? É porque a essência... Pode ser, pode. É que foi muito difícil de encontrar artigos que fossem voltados diretamente às complicações que tantos os alunos, tantos os professores acabavam tendo na alfabetização de crianças com microcefalia. Tanto que a gente acabou achando somente um artigo na internet que a gente pôde usar no nosso relatório para poder tratar sobre o assunto e ver as dificuldades que esses alunos e os professores tinham para fazer as nossas recomendações e as atividades. Porque, na realidade, vocês dizem como recomendações, mas quase um levantamento, né, de aspectos necessários para poder auxiliar esses professores ou auxiliar qualquer pessoa que tivesse contato dentro da situação de organização e de alfabetização de crianças, né, com microcefalia. Exatamente. Nas recomendações a gente também fala materiais que seriam úteis para os professores utilizarem durante esse processo. Então, é um material mesmo de suporte, sim, para o professor. E é interessante falar para das meninas, né, em relação a tudo que aconteceu, que elas tiveram uma autonomia muito grande. Eu fui realmente uma orientadora mediadora, então elas tiveram uma autonomia muito legal, muito bacana, que me deixou muito feliz, porque às vezes os alunos têm uma necessidade maior, mas as meninas encararam aquilo e foram a fundo dentro do que elas se propuseram. E eu lembro que elas me procuravam a todo instante, todas as aulas, para falar para mostrar o que tinha acontecido. E não só nos momentos específicos, que isso é uma característica do bom pesquisador, né? Ele não deixa só para um momento, ele vai aproveitando todos os momentos para poder estabelecer uma clareza do que eles estão fazendo. E as meninas, eu lembro que elas ficaram muito preocupadas quando não vieram os resultados necessários do formulário. Prof, o que a gente vai fazer? Assim, vamos ter que ampliar, vamos ter que mudar o foco, em vez de ser só para criança com microcefalia, daqui a pouco a gente vai ter que ampliar para outras necessidades, para outras caracterizações, e essas sugestões de atividades pudessem englobar para outras características, né, específicas. Vocês pesquisaram, entenderam a microcefalia, ok. E para criar as atividades? Porque, assim, é importante a gente também falar que não veio do nada. A Júlia não comentou, mas a mãe dela é prof. Pois é isso que eu ia perguntar para elas, né? Que elas falaram que elas pensaram no assunto e tal, mas onde é que está a origem dele? Por que educação? Por que essa parte do ensino, né? Bem alto. Posso falar que eu que tive... Não tive a ideia, não é isso, mas eu que voltei o trabalho para a área da educação. A gente debateu o que a gente queria comentar sobre... A gente queria fazer algo da saúde. Algo da saúde, exatamente. E daí eu e a minha mãe, a gente já havia comentado em casa, falado, e ela me falando sobre as dificuldades dela, que ela tinha recebido um aluno com microcefalia e que ela nunca tinha trabalhado com
um aluno com essa característica e que ela estava com dificuldade sobre achar as atividades que ela precisava, recomendações, e que ela já está trabalhando há muito tempo Dentro da área. na área, exatamente, e ela não tinha achado nenhuma recomendação. E daí eu comentei para as gurias que a gente não podia fazer alguma coisa que pudesse ajudar ela e também outros professores que tinham alunos com microcefalia. Exatamente. Então a Júlia chegou para a mãe dela e disse: Ô, mãe, Vamos acho que eu vou fazer uma pesquisa aqui e eu vou resolver esse teu problema aí. Né? Mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Né? E é interessante a gente entender que isso também é uma fonte, né, de uma razão, um motivo. Elas buscaram algo que fosse uma necessidade, mas é uma necessidade que começou com a necessidade da mãe da Júlia, mas que é uma necessidade que pode ser, e acontece muito frequentemente com professores que atendem as crianças com características específicas, né, com espectros específicos. Eu lembro quando eu já dei aula para criança pequena, e quando eu também tive uma situação com um aluno com algumas necessidades, que era com síndrome de Down, isso muitos séculos atrás, né, no outro século. E a gente também não tinha uma formação apropriada, um material que desse o atendimento, que nos desse o suporte necessário, de forma fácil, quero dizer, às vezes, e como a gente é professora, todo mundo que já deu aula ou dá aula sabe, o tempo é exíguo, né? Nós não temos a opção de ficar 2, 3 dias assim, vamos procurar hoje, vou passar só a tarde toda procurando. E outra coisa que a gente tem a formação pedagógica, Exato. mas a gente não tem a formação especializada para esse tipo de atendimento, né? E toda vez que a gente vai procurar, às vezes a gente cai na questão da gente procurar material, né? Procurar material para leitura ou mesmo atividades para a gente aplicar né? E realmente é escasso, né, esse tipo de material. E fora até, daqui a pouco a gente, como não tem essa formação específica, também a gente não sabe procurar nos pontos certos. Tem isso também, né? A gente tenta se virar, né? Também vale falar que no nosso processo metodológico a gente também fez uma entrevista com a Muriel Goulart da Conceição, que é uma profissional lá do AI da escola. Então a gente fez uma entrevista e ela nos explicou que principalmente para crianças com microcefalia, antes delas aprenderem de fato a alfabetização, a ler e escrever, elas tinham que fazer um reconhecimento corporal. Então a gente buscou trabalhar bastante isso nas nossas atividades. Isso. E isso é legal, porque as gurias fizeram essa proposta, elas fizeram toda essa pesquisa. Vocês fizeram tudo isso e fizeram o que com essa pesquisa? Porque vocês tinham que colocar em algum lugar para deixar de livre acesso. Sim, o que aconteceu? Daí a gente viu... Só mais alto, querida. Sim, claro. A gente viu que nós conseguimos, né, fazer as recomendações e também as atividades, apesar das dificuldades. E daí a gente quis expandir o nosso trabalho, como eu já havia dito, para auxiliar os professores que tinham e ainda têm alunos com microcefalia. Então a gente colocou dentro de um site todas essas atividades e as recomendações para que todo mundo pudesse ver, né, e que tivesse alguma dificuldade no assunto. E o site está disponível, gurias? Ele está de livre acesso? Haja site pedagógico. Isso aí. Já está no Instagram. A gente vai colocar também. Vamos Legal colocar falar na assim, descrição. O jogo de palavras, o age da ideia de agir, né, no verbo, então como imperativo, haja, né, mexa-se. Mas também é um jogo de palavras com os nomes delas, né? Antônia, Júlia e Antonella. Mas isso foi criação delas ou Foi. tem dedo de uma professora de português? Não tem dedo da professora de português. Chegou A gente prontinho. chegou com haja só na ideia das iniciais, daí a Sônia que falou. O agir fui eu. Sim. Que legal, que legal. Vamos falar um pouquinho do projeto dos guris, né? Pra gente agora, a gente teve uma ideia do projeto das gurias que, nossa, maravilhosas, né? Sempre. Na pesquisa. E agora vamos conversar um pouquinho aqui. Então, Lucas e Arthur, a gente queria saber de vocês também, assim, como é que foi a ideia, né? De quem que foi, como é que surgiu, o porquê que vocês quiseram fazer sobre esse assunto que vocês vão contar pra gente agora, né? E também contar um pouquinho de como é que foi, né? Olha, primeiramente, eu tive uma ideia inicial de fazer um trabalho sobre bioplásticos em geral. Então, por exemplo, um copo, um pote. Daí tu tinha me sugerido para fazer um suporte
de garrafa por conta dos acidentes do 5º ano, que muitas pessoas estavam derramando garrafas de água, molhando cadernos, o chão. Então a gente juntou as duas ideias para poder combater os problemas do plástico, os acúmulos, então a poluição, e também evitar esses acidentes na sala de aula. Essa ideia, Lucas e Arthur, que vocês tiveram, tem a ver com... Isso eu nunca perguntei para vocês. Essa ideia tem a ver com aquele trabalho que a gente fez no 5º ano, que eram os filtros de microplástico, ou não? É uma coisa que veio nova, assim, né? Eu acho que não tem muito a ver, mas eu acho que eu puxei da minha cabeça essa ideia também por conta desses problemas do microplástico. Então eles não estão diretamente ligados, mas talvez tenha um pouco a ver sim, porque uma das consequências do plástico são os microplásticos, que acarretam em vários outros problemas na alimentação, no desenvolvimento humano. Então talvez esteja relacionado. E é uma pergunta, então, de certo modo, talvez é o que vocês viram com o Ricardo lá no 5º ano, que tinha uma relação dessa ideia de conhecimento, lhes deu a base para pensar nessa nova perspectiva, neste novo encaminhamento dentro da ideia de fazer um suporte. Sim. Eu me lembro também que quando a gente desenvolveu o trabalho no 5º ano, eles tiveram palestra com um pesquisador da Unicinos, né? Eu acho que vocês tiveram, e que ele trabalhava com microplásticos. Legal, né? legal. Então, ele levou diversas informações interessantes, assim, onde é que tem o microplástico na água e tal. E depois até tem artigos que falam que até no leite materno já encontraram microplástico e etc, né? Então, acho que, de repente, fica lá no subconsciente, né, dos guris ali, e aí eles tiveram essa ideia. A ideia que eu dei para eles do suporte foi também baseada numa ideia de um trabalho anterior que eu orientei, que eram umas gurias do 8º ano anterior, que elas tentaram fazer copinhos de plástico com plástico orgânico, lembra? Lembro disso. E aí elas fizeram, testaram e não deu certo. Que também faz parte da Que pesquisa. também faz parte. E aí elas tinham vontade de continuar essa ideia para o próximo ano e desistiram de última hora. E aí o Lucas veio com essa ideia do plástico e do bioplástico, do plástico orgânico e tal. E aí eu pensei assim, daqui a pouco, né? Essa é a dupla que vai continuar esse trabalho que eu queria que continuasse também, né? E aí, eu acho que eu cheguei a falar dos copos, né, para vocês. Eu cheguei a dar a ideia dos copinhos, mas aí depois me deu um estalo, assim, mas e se fizesse algum suporte para as garrafas? Porque, assim, principalmente os alunos mais novos, 5º e 6º ano, nossa, derrubam garrafa direto na sala de aula, né? Sim. Então, estão toda hora derrubando. Não só nos menores, né? Mas é que a incidência é maior, né? E aí, então, eu pensei... Eu vi uma vez numas cadeiras de uma universidade que tinha um espaço para tu colocar uma garrafinha e uma calha para tu colocar lápis e caneta, né? E, claro, as nossas classes não têm isso, não comportam né? essa situação. Não comportam isso, mas eu pensei, então tem que ter alguma coisa que segure a garrafinha ali, para a garrafinha não ficar caindo do chão, porque cai no chão, molha, né? Aí tem que chamar o pessoal das gurias da limpeza, né? Para vir secar aquela água, se é muita, né? Que às vezes vai a garrafa inteira, né? Eu até chego a falar para os alunos, não passa perto que pode vir jacaré aí pegar vocês, é um rio, né? Que se forma ali. Então, tem todos esse transtorno às vezes, né? E aí eu falei para eles, vamos fazer então um suporte bem simples, né? Tipo a nível de protótipo mesmo, e vamos testar, né? E deu certo, guris? Pois é, e aí me contem como é que foi o processo, porque eu sei que vocês fizeram vários testes, né? Como é que foi isso daí? Isso, a gente começou o trabalho fazendo algumas pesquisas bibliográficas para pesquisar as receitas do bioplástico, que a ideia inicial então era fazer 4 bioplásticos. Um do amido de batata, um de amido de aipim, um da casca do ovo e um do bagaço da cana-de-açúcar.
Então a gente testou esses 4 sem o molde e a gente viu que o da cana-de-açúcar ele era o melhor, o mais resistente. Então a gente repetiu esse experimento moldando em um molde 3D que o Prof. Ricardo imprimiu pra gente. Também em bioplástico, no PLA. Mas daí quando a gente tirou do molde, ele não deu muito certo, porque quando a gente foi desenformar, o bioplástico ficou grudado e ele se rachou também. Então a gente imprimiu depois um direto na impressora 3D, no mesmo material também PLA. Então a gente imprimiu um suporte de bioplástico na impressora 3D, que ele foi bem prático e ele foi eficiente com garrafas plásticas descartáveis, então com garrafas mais leves e menores. Eu me lembro que os guris foram fazendo os testes e aí eles já foram escrevendo no relatório e compartilhando ali comigo, né? E aí eu fui lendo e tal, o processo, tinha as fotos ali. E aí o Lucas me falou, não tá dando certo, né? E aí eu falei, não, continua tentando, porque daí a última opção que a gente vai chegar é o da impressora 3D, né? Por quê? Porque os materiais que eles estavam usando, não tem como tu produzir industrialmente aquilo ali, digamos assim, numa impressora 3D, né? Numa modelagem perfeita e tal, né? Só de repente na indústria maior tu consegue, né? Então vai testando diversos processos, né? Que de uma forma ou outra o suporte de vocês ele vai sair, mas vamos testar, porque aí volta naquela coisa, eu quero que eles criem as coisas, né? Eu quero que o aluno crie, que ele aplique a ideia. Seja protagonista. Né? Exatamente, protagonista, né? Ele cria o produto dele. Mas aí, em vista disso, né, que nada ali deu certo, eu falei, bom, então eu vou pegar o contramolde que eu fiz para eles, eu fiz um molde na 3D, né, que o Lucas falou ali. Então, eu fiz um contramolde daquilo ali e imprimi na 3D. E a 3D trabalha com PLA, que é o ácido poliático, né? É um plástico a partir se eu não me engano, é um processo bacteriológico que forma um plástico a partir de casca de arroz, né? E casca de vegetais, de feijão e tal. Então, aí a gente imprimiu, né? E eu cheguei, Lucas, está aqui, agora nós temos que começar a testar. E aí o Lucas testou e deu certo, né? Deu certo. Né? Só que a medida dele foi uma só, né? Que a gente colocou. Então não era para todas as garrafinhas que estavam encaixando, né? Era um protótipo bem inicial. Porque a gente não tinha feito testes em relação ao formato do molde, só com o material. Então foi bem rústico o formato dele. Na realidade, o interessante da pesquisa de vocês, em especial, é que partiu de uma necessidade local, de um acontecimento, de uma frequência de acontecimento dentro da sala de aula, das salas de aula, não é? Então, fica muito interessante, porque essa busca de uma solução interna também é extremamente importante, também é uma pesquisa que é muito bacana para se desenvolver, né? E eu tenho uma pergunta agora que já foge um pouquinho de entender as pesquisas, mas entender para os dois grupos, pode ser primeiro com os meninos, depois a gente passa para cá. E como é que foi depois que vocês foram para multidisciplinar? Vocês apresentaram, foram premiados, vocês ganharam credenciamento para ir para Júnior, para Mostratec Júnior, para Mostratec Liberato Júnior. Como é que foi lá? Como é que foram os dias? Como é que foram as apresentações? Como é que vocês se sentiram? Pedro, como é que foi lá? Como é que tu te sentiu? O Arthur, desculpa, eu já troco todos os nomes, eu sou um caso perdido com nomes, né? Não repara-se. Cara, isso é um problema sério. Gênio, mas eles não são teus alunos ainda, né? Exato, então tá tudo certo, ainda tô trocando. Está perdoado. Mas, meninos, como é que foi lá? O que vocês notaram? Foi legal? Foi cansativo? Cansativo mas vamos lá, como é que foi? Foi legal, divertido apresentar, mas ao mesmo tempo, para mim, foi um pouco nervoso, porque vinha um monte de pessoa querendo ouvir a nossa apresentação, daí eu não tive nenhum tempo de pausa. Daí todo minuto a gente tinha que ficar em pé apresentando. Mas foi ao mesmo tempo muito legal e eu aproveitei muito lá na mostra. E tu, o que disse?
Não foi minha primeira experiência na Mostratec, como o Sr. Ricardo já disse, naquele trabalho dos microplásticos, eu já apresentei na Mostratec, então eu não estava tão nervoso, mas assim, a gente fez várias apresentações, então foi uma experiência bem legal mesmo. E aí, gurias? Eu acho que a Mostratec, né, é sempre uma experiência incrível. Dá pra conhecer muita gente, a gente também conversou um monte com os guris que eles estavam do nosso lado. E é muito legal porque tu vê um monte de gente muito inteligente apresentando esse trabalho muito legal. Então é muito legal essa troca que tem com outros alunos. Mas claro que a gente também sempre fica nervoso para apresentar. Quando chega a avaliadora a gente já se olha assim e fica nervosa. Mas todos os nossos avaliadores foram muito queridos, gostaram bastante do nosso trabalho. E é uma experiência muito legal. E vocês, gurias? Sim, como a Antônia disse, é uma experiência que eu nunca tinha vivido. A Antônia já tinha passado, né, pela Mostratec, mas nós duas a gente nunca tinha ido para lá. E é uma angústia, assim, na hora que chega um avaliador, a gente fica se olhando, assim, pensando, meu Deus do céu, será que a gente sabe o nosso trabalho? E daí... Depois de apresentar tanto, sim. ainda bate esse nervoso. E daí depois que passa, a gente comenta sobre o trabalho, tem uma conversa entre o avaliador e entre a gente que está apresentando. E daí a gente fica tão feliz, a gente ouviu muitas avaliadoras comentando assim, nossa, trabalho muito legal. Muitos que tinham passado com alunos com microcefalia. Né, eu acho que Eles achavam muito legal, assim, a nossa ideia. Sim. Aplicar. E foi muito bom, assim, muito legal. Tu, Antonella? Então, pra mim, como uma primeira vez lá, foi uma experiência muito legal. A gente pôde ter contato com pessoas de outros países, com os próprios meninos que a gente via na escola, mas não conversava. E a gente teve um suporte muito grande por parte da escola, já que a Prof. Gieli estava lá, a Débora acho que também estava. E apesar do nervosismo, foi uma experiência muito legal e eu gostei muito de ter ido pra lá. Valeu a pena? Seria repetível? Repetível é uma ótima. No de português eu posso inventar coisas. Repetiriam? Sim, muito. Uma pena que eu não pude acompanhar os guris dessa vez, né? Por trabalhar em outros lugares também, em outra instituição. Nem na premiação eu consegui ir, né? Então, isso eu me sinto meio culpado, assim. Mas a gente vai fazer o quê, né? Faz parte, né? A gente que trabalha em mais de um lugar, às vezes tem que... Não consegue atender não consegue, a tudo. Isso, não consegue atender a tudo. E, gurias, assim, fora ali a questão das experiências e tal, vocês tiveram alguma outra dificuldade no trabalho? Acho que não. A pesquisa foi bem planejada, apesar que não deu certo as experiências. Mas, assim, a parte mais difícil mesmo foi de desinformar, acho que os experimentos, dessa parte mais prática. É isso que o Cascai falou, esse foi o nosso desafio, foi isso que foi mais difícil pra gente. E as gurias, fora a construção ali da questão dos questionários e tal. Da volta, né? Mas na construção do trabalho em si. Eu acho que são uns momentos que a gente ficava meio nervosa, meio preocupada, se ia dar certo. Ficava meio... Algumas brigas. Não, mas não digo que brigou tanto. Também não acho. Eu acho Uns que a gente trabalhou desentendimentos. muito bem. A gente já era amigas e a gente se aproximou muito esse ano. Sim, acho foi que a muito gente... bom isso. Sim, foi muito bom a gente trabalhar junta e muito legal. Foi um dos melhores frutos da amizade, o vínculo que a gente criou, acho que foi um dos melhores prêmios, assim, desse ano. Isso eu acho que é a parte mais legal, porque mesmo com os desentendimentos, isso faz parte de todo o processo de pesquisa, de qualquer situação que tem mais de uma pessoa trabalhando, a gente tem as discordâncias, e mediar isso, achar uma solução, entrar num acordo, entender que não é porque o outro pensou de um jeito diferente que é uma briga, que é eu não vou falar mais, nem nada do gênero. É saber administrar, né? Uma preparação para essa vida adulta. E, gurias, o relatório de vocês ficou enorme. Sim. O relatório quantas mesmo... páginas, Gê? É que o relatório mesmo Quantas deu mais de páginas? 50. Vocês têm noção mais ou menos quantas?
todas, acho que deu umas 103, 104 páginas. Nossa. É que meio que a gente fez 2 relatórios, né? Isso, foi 4 relatórios. Cada atividade, recomendação foi um. É que um era mesmo relatório mesmo, que daí deu mais 50, Deu né? umas 50 e poucas páginas. Umas 54 mais ou menos. E daí depois a gente anexou todas as atividades que a gente fez. Que estava no site. Exatamente, que a gente fez atividades para o 1º, 2º e 3º ano e as recomendações para o 1º, 2º e 3º ano. Então deu muito trabalho e quando a gente imprimiu o relatório, porque no computador a gente sabe que é muita coisa, mas a gente não tem muita noção. Quando a gente imprimiu e viu aquele livro, e os avaliadores também achavam isso muito engraçado. Eles falavam, meu Deus, mas isso daqui é um livro. Teve E o um até que relatório perguntou assim, ué, cadê o relatório de vocês, gente? Aqui, se quiser dar uma olhada. Não, mas isso aí é um livro, eu não sei o que vocês estão fazendo. E o caderno de campo também, que a gente escreveu muito. Tanto que a gente teve que comprar outro caderno de campo, porque a gente escreveu um inteiro. Enfim, por todas essas dificuldades que a gente teve. E os... Dificuldades não, eu diria assim, conhecimento. Exatamente. Então... Experiências que a gente Exato. leva. E daí todos os avaliadores também achavam muito engraçado que a gente tinha 2 cadernos de campo. Eu devo fazer um comentário que eu estava lá, enfim, né? Tinha sido montados os estandes e eu estava lá, né? Eu vejo passar um pessoal de uma outra instituição, nem sei, só que foi muito engraçado porque parou um aluno, deu uma olhada no banner, pegou, olhou eu percebi que pegou o relatório, folheou, já fez uma cara de espanto. Aí pegou o caderno de campo, olhou, folheou, olhou apavorado para a professora dele, chamou a professora. Esses alunos têm 2 cadernos de campo. Eles escreveram tudo, até as pesquisas, escreveram o que estava no relatório. Gente, o que o pessoal ainda não entendeu para que serve o caderno de campo. Uns avaliadores que também eram orientadores falavam que queriam que os alunos tivessem escrito também. Uma prof foi até nós, que não era avaliadora, enfim, ela estava, eu acho, como avaliadora na mostra, mas ela não foi nos avaliar, que ela comentou, deu uma olhada, tinha se interessado do nosso trabalho, e comentou que, nossa, que queria muito que os alunos escrevessem do jeito que a gente tinha escrito e que a gente aprende muito nas aulas com o Sr. Ricardo e também com o auxílio da nossa orientadora, né? Acho bom, né? Eu quero saber disso agora de vocês também, dos 2 grupos, assim. Porque vocês estão tendo a disciplina de iniciação científica já ali desde do ano retrasado, né? Não, do ano passado, desculpa, do ano passado. E eu queria saber de vocês, assim... É retrasado, ano retrasado. Retrasado? A Débora deu a colinha ali. Eu sou ruim em história, mas às vezes eu acerto. E se faz diferença, se não faz, se é legal, né? Se realmente ajuda ali no trabalho de vocês, esclarece, não esclarece, né? Se essa conjunção aí entre orientador, né? Tu ter um orientador e ainda tu ter uma disciplina, né? Se é demais, se não é. Facilitou, né? apoiou. E vocês podem falar que porque eu não posso mais descontar nota de ninguém. Então vocês podem ser sinceros, né? Era um apoio muito grande, acho. Eu acho que, na minha opinião, tipo assim, uma aula que pode parecer que não foi muito eficiente, mas eu lembro que no início do ano tu deu uma aula de como montar os grupos. E isso foi muito bom pra gente, porque a Júlia, ela gosta mais de mandar. E a gente prefere mais obedecer a Júlia. Não, eu também gosto de mandar, mas eu gosto muito de ser mandada. Então a gente brinca que a Júlia era a nossa líder. Não, gente, não é assim. Daí uma aula lá faltou, assim, que era a aula que a gente foi fazer entrevista. A gente se olhou assim, cadê nossa líder, não sei o quê. Não, gente, não é. É porque, assim, eu desde pequena, e a minha mãe fala muito isso, que eu tenho que mudar. Mas é que eu gosto de tomar as rédeas, sabe? Mas, não, como as gurias falaram, acho que um líder não manda, mas sim ouve as opiniões do grupo. E se elas acharam que eu mandei, desculpa, gente, mas Faz parte. Foi bom. Não, mas eu gosto quando eu tenho uma orientação. Porque que acontece? Alguém tem que puxar a liderança para organizar, para distribuir, senão fica todo mundo sem saber para onde vai. Então foi extremamente importante, não peça desculpas. Sempre é necessário que alguém puxe à frente para que as coisas caminhem.
Imagina, né, se a Júlia não lidera esse grupo, a bagunça que não vira com a Antonella e com a Antônia, né? Meu Deus, E- nossa. Então, valeu a pena, Ainda bem que Júlia. eu tava lá, né? Exato. Senão a gente tava perdida. Modesta. Então, na hora de vocês pensarem no grupo, vocês pensaram nisso, assim, né? sim. Precisamos de uma líder. A Júlia vem pro grupo. Tipo assim. Ano passado a gente passou por algumas dificuldades, eu e a Antonella. Eu não tava no grupo. A gente ainda não tinha se juntado, mas ainda bem que nós... Eu vim pra salvar o grupo. Exatamente. Mas ano passado foi meio difícil por algumas questões, enfim. E esse ano a gente conseguiu perceber que a gente melhorou vários aspectos. Eu também, como pessoa, ouvi mais elas, porque eu tenho essa dificuldade. E também todo mundo fez tudo, sabe? Todo mundo escreveu no caderno de campo, Verdade. todo mundo escreveu no relatório, todo mundo participou na hora de fazer a metodologia, de resolver as questões do questionário. De fazer as atividades, fazer o site. Exatamente. Eu acho que a gente planejou muito fazer as coisas juntos. Tipo, teve um dia que era 2 horas da manhã, 3, e a gente tava fazendo todo mundo a mesma coisa, ninguém parou de ajudar um ao outro. Isso acho que a gente tem que depois mostrar a foto do grupo, porque uma vez, isso eu vou te contar. Que uma vez a gente fez Vou descobrindo agora. uma chamada no Meet. E daí a gente viu que tinha uns filtros assim, daí a gente botou um filtro de morango. E dessa virou a foto do grupo. E o nome, qual? Fala o nome. Era Moranguetes da Gigi, era o nosso nome do grupo. E daí eu fazendo ali o trabalho, aí quando eu vi o Meet, tava as duas assim, concentradíssimas, só que eu não conseguia levar a sério, porque a gente tava com um rosto de morango, era muito bom. Mas a gente ficou até 2 da manhã um dia fazendo trabalho. Como a Antonella falou, a gente teve um planejamento, acho que uma vez por mês a gente se encontrava na mesma casa, na casa da Antônia, que foi o ponto, né? Obrigada, mãe. Importante. E a gente se encontrava e para fazer as atividades, principalmente também contatar as escolas, né? Que foi uma parte bem importante do nosso Quando a trabalho. gente ligou a primeira vez, foi um A gente evento tem numa vídeo escola. da primeira vez. A ligando gente pra escola. gravou a gente ligando. E daí um dia elas também dormiram lá em casa, daí a gente ficou à noite, daí amanhã fazendo. Peraí que eu ainda estou impactada com moranguetes da Gigi. Muito boa. Depois a gente mostra a foto da Bruna. Muito boa, muito boa. E vocês, guris, o que fez de diferente ali a disciplina de iniciação científica para vocês? Não só nesse ano, né, que eu orientei vocês, além de dar aula, mas nos outros anos ali que eu não estava orientando, mas vocês estavam tendo a disciplina também. Olha, desde que eu entrei no Santa, sempre tem esse trabalho da amostra. Então, eu sabia mais ou menos então o que era introdução, metodologia, mas eu acho que essa matéria de iniciação científica ajuda muito a reforçar esses conceitos e o que tem que fazer, como começar, como terminar. E também as análises de resumo. Ajudam ou atrapalham? Ajudam. Ajudam A entender melhor o trabalho só pelo resumo também. Então, acho que a matéria é bem eficiente nesse ponto. Arthur, tem alguma coisa para falar? Bateu. O Lucas já falou tudo, é? Mas a análise de resumo é muito bom. Os trabalhos da análise de resumo ajudaram muito. Nossa. Eu fiquei impressionada que o último trabalho que a gente fez da análise de resumo, a gente acertou todas as partes. Eu acho que foi muito eficiente, assim, essa parte. E gurias, o que mais vocês podem dizer assim? O que mais ajudou dentro dessa organização junto com a iniciação científica? Quais são os pontos que vocês destacariam que sim, são essenciais para quem pensa em fazer uma boa pesquisa? Posso perguntar isso? Claro, claro. Eu acho que os manuais que a escola fornece pelo site ajudam bastante nessa parte de elaboração. Tanto regras de escrita no caderno de campo, do projeto de pesquisa e do relatório. Então, tem tudo ali explicado. A parte das referências bibliográficas, que é... A BNT é uma coisa difícil, eu sei. A mais chatinha, digamos assim. Não, mas tem tudo ali, essa muito bom. parte que nem eu falei para vocês, né? Esse ano, quando eu fui dar aula para eles, de como formatar a parte ali bibliográfica de citações e tal, eu falei para eles, gente, as próximas 2 aulas vão ser chatas, né? Porque até pra gente que é pesquisador, né, que já escreveu artigo, que já escreveu tese, dissertação e tal,
Quando a gente para fazer essa parte bibliográfica toda, até para nós isso é chato, né? Conferir bibliografia, ver se está no lugar certo, ver se tu colocou as informações certas. Aí daqui a pouco tem um trabalho lá que, sei lá, tu não encontra a data de publicação. Sim. E aí tu tem que ficar catando. E essa parte, ela é chata. É chata. E pra gente entender, eu acho que ninguém gosta, eu não, acho. Ninguém. E aí vai dizer assim, mas então tu fez um doutorado, agora tu sabe de cor? Claro que não. Claro que não. Mesmo a gente recorre aqui aos manuais, a gente vai atrás disso, porque não importa se tu tá com teu mestrado, teu doutorado, tua graduação. Cara, fazer essa parte de formatação, a BNT, eu entendo, gurias. Eu entendo. Né? Não, e quanto mais a gente vai subindo de nível ali, né? Maior exigência. TCC e depois o mestrado, depois doutorado, né? A gente, nas avaliações, a gente é cada vez mais cobrado, né? Então... E o mesmo a gente faz também dentro da escola, né? Porque não é sim, um padrão, sim. não vai ser o mesmo, a mesma nível de cobrança de um aluno lá, sei lá, do 5º ano, 6º ano, em relação ao aluno que está saindo do 3º ano do ensino médio. Claro, vai mudando os níveis. Elogiaram a nossa formatação e nossas referências. Certo. Não, ótimo. É que eu digo isso porque, se claro, vocês quiserem depois seguir nessa carreira de pesquisa e tal, mas eu já participei de sessões de avaliação e tal, que chega o ponto lá, o cara ele vai pegar lá e ele te diz na avaliação, né? Tu tá apresentando lá, terminou de apresentar o trabalho, ele chega e diz, olha, na página tal, no 3º parágrafo, aquilo que tu escreveu ali não tem citação e tal. De qual autor que tu tirou isso? Teu autor, não, aquele autor lá daquela página não tá aparecendo na referência. Ou não tá na referência porque eu não encontrei. E na hora tu vai ter que ali responder, não, eu tirei de tal lugar e tal. Então o nível de cobrança é super alto, assim, né? E por isso que também a gente tem muito cuidado nisso aí, né? E hoje em dia... Mais ainda, com as mais ainda, porque a gente tem a evolução da IA, né? Entrando ChatGPT e todas essas ferramentas, né? E aí a pessoa pode escrever um monte de coisa e se ela não tiver a obrigação da referência, né? Qualquer coisa aceitar. Qualquer coisa... o papel aceita tudo. Exato. Né? E aí entra também a questão ética, né? Que é o que a gente falava lá na primeira parte, no primeiro bloco, de como é importante a questão ética e a gente trabalhar a ética. A iniciação científica, eu entendo que ela, além dessa formação, dessa preparação, ela também tem que trazer muito forte a ética dentro da pesquisa, daquilo que é correto, daquilo que tem que ser feito. Mas e se eu for mal? Cara, se a pesquisa deu errado, tá tudo certo, porque às vezes dá errado mesmo. Sim. Às vezes não tá bom, tá tudo certo, vamos recomeçar. A ética, ela é essencial para qualquer parte da nossa vida, mas dentro da ciência, então, mais ainda para que ela tenha uma veracidade, uma legalidade. Sim. E, bom, trabalharam bastante, ganharam prêmios. Como é que foi na hora da premiação lá? O que vocês sentiram? Uma curiosidade que quando... Primeiro os guri receberam, né? Foi primeiro eles. E daí a gente ficou tipo, meu Deus, que legal, não sei o quê. A gente ficou muito feliz por eles, tanto que a gente nem prestou muita atenção quando foi a gente. A gente só entendeu quando... Não sei, acho que foi a mãe de alguma de nós que percebeu, porque a gente tava bem animado por causa deles e a gente mal percebeu que a gente tinha ganho. Mas foi muito legal. E a sensação de subir lá, como é que foi? Foi muito legal. A gente tirou foto nas 5. Tipo, o pessoal do Santo, assim, foi muito legal. E a gente entrou lá na mostra pensando assim, já foi um prêmio gigante a gente poder estar lá, né, encontrar os pesquisadores, enfim. E quando a gente ganhou, foi muito bom, assim, a gente... Gratificante. Muito gratificante. Todo o nosso trabalho, assim, a gente Valeu viu que foi merecido. E vocês, guris? Acho que foi bem isso, sempre dá um nervosismo nessa hora, mas eu acho que é muito gratificante mesmo receber um prêmio, ver o trabalho todo, que a gente passou por 1 ano fazendo esse trabalho, daí subir lá no palco, ganhar o prêmio da Mostratec. Então, eu acho que o sentimento fica de gratidão. Foi diferente a sensação lá no 5º ano e agora? Teve diferença ou a sensação foi a mesma? Assim? Eu não me lembro porque faz muito tempo,
Mas, assim, foram prêmios diferentes. Mas eu acho que no 5º ano foi mais sufocante, porque deram todos os prêmios, depois os prêmios mais especiais. Então, de curso, de escola, daí da Marinha. E daí a gente achou que a gente não poderia ganhar esses prêmios. Daí quando falaram que ia ter o prêmio da Marinha, a gente se olhou e daí a gente já ficou animado, porque a Marinha tinha visto o nosso trabalho e tinha gostado bastante. Daí quando falaram o nosso nome lá no 5º ano, nossa... Eu me lembro que nós fomos de todos os prêmios que a Mostra dá, né? As colocações, essas premiações de cursos e bolsas e tal, nós fomos os penúltimos a serem chamados. O Lucas já estava derretendo do meu lado, assim, ele já estava, né? Porque a gente tinha bastante expectativa, que a gente foi super elogiado lá pelo almirante da Marinha, né? Sim. Que assistiu o nosso trabalho. Então, mas aí a gente conseguiu. Eu imagino que a emoção do 5º ano foi maior do que dessa vez, né? Não sei daí pro Franzen, né? Pro Franzen daí é diferente, porque da outra vez tu não estava no grupo de apresentação, né, Franzen? Eu tava lá na sala quando eles receberam o prêmio. Mas acho que um negócio que nos deu muita expectativa assim, para a premiação foi que todos os avaliadores falaram muito bem do nosso trabalho. E um em específico falou, na hora da premiação, se tiver empate, eu desempato para vocês. Então ele nos deu muita expectativa, o que não foi muito bom, que legal. porque a gente ficou com medo de estar com muita expectativa e não alcançar nada, mas foi muito legal. E gurizada, futuro disso aí, né? Ou seja, o que vocês têm de pensamento na parte da pesquisa, na parte da mostra, ou daqui a pouco o futuro do trabalho de vocês que vocês desenvolveram? O que vocês pensam em cima disso aí, gurias? A gente queria aplicar as atividades, mas é algo que nós já comentamos entre o grupo, que vai ser algo muito complicado se a gente quiser seguir ano que vem com o trabalho, porque se a gente não achou nem professores que possam responder o nosso questionário, né? Como é que a gente vai aplicar as atividades com os alunos? Como é que vai ser essa experiência de a gente vai ir até as escolas, as APAES? Nós vamos aplicar ou a gente vai dar as atividades para os professores? Então, acho que a gente precisava de um número bom de alunos, né? Não adianta a gente testar essas atividades com 1, 2, precisaria ser com mais alunos e é bem difícil de achar aqui. Sim. Então, em aberto, né, gurias? O mundo é cheio de possibilidades de pesquisa. O futuro dirá. O futuro dirá. Pois é, tu sabe que eu pensei numa coisa agora, de daqui a pouco, se elas tivessem a possibilidade de publicar alguma apostila, alguma coisa assim, um manual, algo do tipo, né? Mas eu acho que o que está faltando mesmo é essa parte da testagem, né? Então não tem como, então. E eu entendo as gurias, foi complicado. Vamos pensar, né, gurias? O mundo ainda tem muitas voltas para dar. Foi algo que comentaram, um avaliador comentou na mostra, que era um ponto que a gente poderia colocar no próximo ano, que, como tu comentou, de precisar ter, né, essa testagem das atividades, porque tem que ser algo verídico, não só as pesquisas na internet, assim, artigos científicos, mas que a gente possa vivenciar essa parte também, se elas são eficazes ou não. E vocês, guris, expectativas aí para o futuro do trabalho? Continuar na ideia, não continuar, pegar outra? Como é que é isso? A gente está pensando na possibilidade de continuar, a gente já tinha comentado contigo, de continuar, talvez testar com outros tipos de bioplástico ou algum outro tipo de fazer mesmo. Tipo, a gente fez com impressora e a gente fez à mão também. Então, ou fazer com injetado, alguma outra possibilidade. E talvez patentear o produto. Mas, então, a ideia ainda está vaga e talvez a gente possa fazer uma segunda parte dessa pesquisa. E é isso que o Castelar falou, a gente está pensando em fazer isso. Então tá. Olha, eu estou muito orgulhoso desses alunos. Idem. Né, Gélia? Fico muito feliz, gente. A gente vê o crescimento de cada um de vocês. Na própria forma como vocês apresentam as informações, como vocês estão aqui conversando conosco com tanta desenvoltura, pondo suas opiniões, brincando, interagindo. Isso mostra esse protagonismo, essa construção de uma identidade, de uma expressividade que é
a gente fica encantado, porque é resultado de todo um caminho, de toda uma história, de tantos que estão lá desde pequenininhos, né, com as suas anteninhas, né, com seus bem pequenininhos, desde os 2 anos aqui esse povo, imagina. Pois é, né? Então, é uma felicidade muito grande ver o resultado e o crescimento desses jovens todos e sempre cheio de expectativas por eles. Exatamente. Bom, nosso tempo está terminando. Exato. Né? E tá tão legal de conversar com o pessoal aqui. Alguém gostaria de fazer ainda alguma colocação? Agradecer pelo convite, foi muito especial. A gente, eu e a Antonella, principalmente, a gente ainda não tinha vindo aqui vivenciar essa oportunidade do podcast. E também pedir obrigada pelas essas duas aí, por terem me aguentado durante o ano. Agradecer pelo convite, que nem a Júlia falou, agradecer a vocês que estiveram comigo, a nossa orientadora que deu todo o nosso suporte aí. E é isso, obrigada pela oportunidade. E vocês, guris? Agradecer pelo convite, pelo reconhecimento, por essa força no trabalho. Agradecer pela escola também, por tornar isso possível. E pelo Liberato também. Por premiação, né? Pela possibilidade, né? E agradecer também, que o Cascai disse, só pra minha parte que eu nunca vim aqui. E agradecer pela tua participação, professor. E pelo Liberato também, que a gente passou e foi apresentar lá. Legal. Show de bola. Bom, eu gostaria de agradecer então a participação de todos vocês. Gurias, muito obrigado. Foi maravilhoso, né? Adorei de vocês terem vindo aqui, falaram muito bem dos trabalhos de vocês. Os guris também relataram muito bem. Eu acho que vocês vão servir de inspiração, né, para aqueles alunos que assistirem esse episódio de hoje. Terem ideias. E não só inspiração para os alunos, né, para os colegas de vocês, mas para os professores também, né, de que o trabalho da escola está sendo muito bem feito, está sendo efetivo, consistente, conclusivo. E que apresenta resultados para quem acredita. E gratificante. Né? Também gostaria de agradecer a direção da escola, né, GL, que possibilitou que a gente gravasse mais esse episódio também. Né? Obviamente, a Débora lá que está agora assistindo, a Marla também que participou antes. E eu acho que é isso. Né? Não se esqueçam também de seguir a gente nas redes sociais, Colégio Santa NH, para Instagram, para YouTube, para vocês verem os cortes desse podcast e também verem o episódio completo. E acho que da minha parte é isso. Né? Faço minhas as palavras do professor Ricardo. A gente agradece a participação de vocês, agradece a Débora, agradece ao Colégio Santa Catarina pela presença e a possibilidade sempre de acreditar no papel da pesquisa, dos resultados maravilhosos que ela traz. E que venham muitos outros podcasts por aí. Exatamente. Então é isso aí, pessoal. Por hoje, espero que vocês tenham gostado bastante desse episódio. E a gente vai ficando por aqui. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Tchau.